muito do que a gente visualiza dos investimentos a serem feitos nas concessões passam muito por obras de duplicação de capacidade e melhorias, implantação de faixas adicionais em que os desafios geotécnicos estão muito presentes. Sejam encaixar uma duplicação dentro da faixa de domínio, porque para quem também não vivencia as concessões, a gente tem um colega que fala muito da data FIFA, né? Então, quando a gente fala de obras de 4º ano, 5º ano, enfim, a gente como concessionária tem que entregar essa obra na data, não é somente por um mérito da concessionária, mas também por punições do poder concedente. Então, qualquer solução que a gente consiga visualizar para trazer valor ao negócio e atingir o nosso objetivo de cumprir o CAPEX dentro do nosso prazo é valorável. Então, acho que o desafio maior é a gente olhar para fora da caixa e incorporar novas soluções como o lock and load, enfim, outras alternativas de geotecnia para os nossos negócios. Obrigado. Beatriz. Oi, boa tarde. Também muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada de ter sido convidada e participar aqui dessa mesa e ver tantos colegas conhecidos aqui, né? Falando assim um pouquinho dos números da Eco, né? A gente tem o nosso CAPEX estimado por ano é de 5 bilhões para os próximos 5 anos. Então, assim, pode variar de acordo com as concessões, né, que a gente pode ganhar, ou, enfim. E com relação aos desafios, eu vejo que hoje a gente tem uma quantidade de informações muito grandes. No nosso caso, a gente tem mais de 10 mil terraplenos, então a gente recebe dados de monitoração, dados de instrumentação, tem que analisar os projetos, então é uma quantidade de informações muito grande, né? Então, o que a gente tem feito atualmente para desenvolver, e eu acho que é um dos desafios da área, é a questão da inovação. Como que a gente consegue utilizar inteligência artificial no nosso dia a dia, né, para diminuir o trabalho operacional e ganhar na parte analítica, né? E também a questão técnica, né? Assim, a gente tem muitos profissionais bem qualificados, mas sempre tem que continuar desenvolvendo tecnicamente, né? Então, está atrelado à universidade, né? Também trazer a universidade para perto da gente, desenvolver estudos de RDT e etc. Então, eu acho que assim a gente pode, né, conseguir ir melhorando. Obrigado, Beatriz, obrigado. Vinícius, o projetista da mesa redonda aqui, como é que você recebe as informações, né, no seu dia a dia para desenvolver seu projeto? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Vitor, pelo convite. Legal voltar a ter evento presencial com tanta gente assim, né? O que eu posso dizer é o seguinte, que há cerca de 30 anos atrás, eu caí num conto do professor que me ofereceu uma bolsa de iniciação científica sobre geossintéticos. E ele acreditava que era o futuro. Aí, passado 10 anos depois, eu já como engenheiro, começando minha carreira, eu fiz o projeto de um muro reforçado para uma concessão em São Paulo. E o diretor da Artesp devolveu, falou que ele nunca ia colocar um plástico numa obra de arte dele. Passado um pouco mais de 10 anos, a consolidação da norma, que muita gente aqui trabalhou com a coordenação do Eugênio, e nos últimos 5 anos eu vejo um crescimento assim muito, muito grande de solo reforçado. E eu acho que não tem momento mais oportuno agora, com toda essa projeção de crescimento, com tanta oportunidade a ser utilizado, e não tem como não utilizar. A gente vai discutir bastante aqui, mas quando as concessões pedem para a gente soluções e tem que apresentar muitas vezes 3 soluções, e mostrar tecnicamente, economicamente qual que é melhor, e solo reforçado, quando a gente tem a geometria possível de ser construída, dificilmente ela não é a solução a ser adotada. Então, eu acho que a gente tem aí essa próxima década aí de crescimento com muito muro de solo reforçado. Eu acho que esse evento é bem oportuno. Obviamente que tem vários desafios, vários obstáculos, mas é uma solução que, para a gente como projetista, traz sempre grandes desafios. Então, novamente agradeço pelo convite, participar dessa discussão, e um bom evento a todos. Obrigado, Vinícius. Natália, está na sua mão formar toda essa galera aí, em tempo recorde, né?
para poder ajudar a gente. Pois é, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Eu estou vendo colegas que eram lá de Ilha Solteira, que estudaram comigo, muito bom, Vitor, poder reunir tanta gente importante para uma temática tão importante. Muito bacana, e com certeza vai ser desafiador para todos os setores, para o setor de educação, de formação também, como você falou, não tem sido fácil atrair os jovens para a engenharia civil. A engenharia civil é uma das engenharias que menos avançou em termos de tecnologia quando a gente compara com outras engenharias. Então, hoje, para o estudante vir para a engenharia civil, né, com tanto tablet, tecnologias e outras coisas nas outras engenharias, é de fato mais difícil e é menos atrativo. Mas a universidade sempre esteve na vanguarda, então as pesquisas que a gente faz, né, a tentativa de trazer soluções, o que as pessoas vêm fazendo, acompanhar a inovação da indústria, a universidade sempre vem trazendo isso também, né, por mais que tenha essa dificuldade hoje de atrair esses jovens, né. Então, isso que você falou, de fato, acontece, não só na universidade particular, na universidade pública também, com menos frequência, mas acontece também e é desafiador, e acho que é o momento de debater e trazer esses jovens, né, de volta para a engenharia civil, uma engenharia civil com mais tecnologia, né, e de fato mais atrativa. Aproveitando esse tema da universidade, da proximidade, né, da possibilidade de trabalhar, da universidade trabalhar junto com as empresas, né, o que você vê nos últimos anos em termos de diminuição, digamos, da burocracia para que isso aconteça no Brasil, né, da viabilidade das empresas poderem investir em pesquisa aplicada, né? Porque eu acho que você, por exemplo, lidera um laboratório lá em São Carlos, que é uma referência nacional, né? Ela e o professor Portelinha, que também está aqui, né? Começaram do zero, um laboratório, não sei se bem do zero, né? Mas era pequeno. E hoje é um laboratório enorme, né, que pode desenvolver bastante pesquisa aplicada. Como que você vê, né, essa aproximação dos usuários mesmo das tecnologias geossintéticos vindo até você e tentando ter uma resposta, né, mais embasada cientificamente para o que eles estão buscando implantar nas suas obras, né? Sim, a gente tem visto cada vez mais o envolvimento, né, desses diversos atores do setor, como você falou, para a universidade, então as concessionárias, né, tentando trazer soluções novas. Nem todas as concessionárias estão abertas a pesquisas, mas as de ponta tem setor de pesquisa dentro da concessionária, e esse setor de pesquisa está sempre ligado com pesquisas na universidade, muitas vezes para a formação do seu próprio pessoal na concessionária, né, ou apenas para a implantação de novas tecnologias. Mas a gente tem visto ao longo dos anos, assim como o Vinícius trouxe, mais aceitação também das novas tecnologias. O setor de pavimentos é muito tradicionalista na sua forma de projetar, na sua forma de fazer, né? Muitas vezes ainda muito rudimentar em algumas técnicas, né? Em algumas, enfim, qualidade, né, controle de qualidade, enfim, liberação, às vezes ainda muito para trás do que a gente poderia estar, mas a gente vem observando cada vez mais essa proximidade, e o que a gente já vê no exterior há muitos anos. Então, órgãos públicos trabalhando com a universidade, o setor privado trabalhando com a universidade, porque, como eu falei, a universidade está sempre na vanguarda, está sempre trazendo o que está na ponta, né? E aí traz essa confiança para a implantação dessas novas tecnologias. Então, diminui o risco. Um pessoal que já está estudando isso, né, 10 anos, 15 anos, 20 anos estudando essa tecnologia, e agora eu posso estruturar o meu sistema dentro da minha concessionária, que é um sistema operacional muito grande, né? Não é só o projetista que vai dar uma tecnologia nova, é toda uma cadeia que precisa mudar. E a universidade tem esse papel de contribuir em todos esses setores. Assim, eu acho que tem melhorado a cada dia. A gente vem percebendo isso, não sei, pessoal das concessões, se quiser comentar, Bruno, Beatriz,
dentro da área de desenvolvimento, pesquisa, parceria com universidades, se vocês têm algo em... O que a gente tem visto, assim, que as concessões, elas têm uma verba para desenvolvimento tecnológico, né, que é aquele recurso para desenvolvimento tecnológico, o famoso RDT. E a gente viu que, ao longo do tempo, inicialmente, essa verba era sempre prevista para pavimento, né, que é o maior CAPEX das nossas concessões, e etc. Mas, ao longo dos anos, a gente viu que, com as diferentes geologias, diferentes morfologias das concessões, cada uma tem a sua particularidade, e a gente está conseguindo destinar esse recurso para outras disciplinas, né? Atualmente a gente tem até que eu faço gestão, então meus olhos brilham quando eu falo, um RDT aprovado na Ecovias Rio Minas, não sei se o professor Massal está aqui, mas eu vi que ele iria se inscrever, voltado para a geotecnia. Mas a Silvia estava para vir. Voltado para a geotecnia, para desenvolvimento de sensores de monitoramento em tempo real, internet das coisas, né, fazer toda uma conexão ali do ativo com o monitoramento, enfim. Então, eu vejo que hoje em dia, não sei se por estar mergulhada, né, no ramo de concessão, eu vejo que hoje a gente consegue estar mais próximo da universidade. Eu vejo o pessoal de pavimento também, né, mas isso já vem um pouco da história, né, então, vocês querem complementar? Esse recurso, como a Bia comentou, realmente ele era muito investido e ainda é um pouco em pavimento, mas tem se aberto. A gente, como o Grupo EPR, também está olhando, e não só a gente, mas também todos os grupos, as concessionárias mais novas, com o tema resiliência climática. Então, os novos contratos de concessão já têm previsto dentro da sua organização um investimento de 1 a 2% da receita bruta da concessão para ser investida em resiliência. Então, as soluções de engenharia que a gente pode conceber como soluções devem ter esse pilar resiliência climática abordada. Há um pouco eu enxergo assim, né, estudando há um ano sobre o tema na IPR, muito se fala sobre resiliência, mas não se tem definido tanto na academia quanto também no poder concedente. Resiliência aqui é a maior chuva, por exemplo, histórica, é a chuva de Porto Alegre, é 2 vezes a chuva daquela região, então é um pouco dessa zona cinzenta da resiliência, mas muito se olha para isso. A gente também tem alguns estudos de RDT vinculados na IPR de gêmeos digitais, na IPR Via Mineira, para trazer um pouco desse conceito BIM, instrumentação instalada no local, iniciativa de tecnologia. A parceria com universidades, como a professora comentou, é muito salutar e muito relevante, porque, como comentado, é uma ausência de profissionais prontos, não haverá essa pessoa, né, a famosa mosca branca, né, a gente quer sempre um profissional adequado para a nossa oportunidade, para o nosso investimento. Esse profissional não existe, então é importante que essa aproximação aconteça, até para a academia nos apoiar nessas iniciativas de RDT. Somos muito abertos a essas iniciativas, então fica até o convite para as faculdades, universidades e até empresas do setor quiserem nos procurar depois para falar de iniciativas, estamos abertos, justamente porque o desafio é esse, está imposto lá, que é o nosso prazo, e qualquer redução de CAPEX que a gente consiga fazer também para trazer também valor ao negócio é salutar e também agrega muito. Perfeito. Pergunta para o Vinícius. Eu preciso de um apoio técnico aqui do pessoal do tablet, que eu não estou conseguindo abrir as perguntas. Acho que o Rodrigo Cordeiro deve estar... Se alguém puder buscar o Rodrigo aí para mim, Leandro. Eu clico aqui e não abre a pergunta. Bom, enquanto a gente está buscando essa assistência técnica aqui, Vinícius, queria sobre isso, né, essa questão da digitalização dos projetos, né, da tecnologia, como é que as demandas... Vai entrar, porque ela aparece parcialmente. Como é que vem chegando as demandas para você de projeto em termos de entrega em BIM, já em modelagem, dentro desse setor? Se tem você que atende diferentes setores, né? Você não atende só o setor rodoviário, né? Você atende setor de aterros sanitários e outros setores. Como que essa maturidade, né, da digitalização dos projetos vem chegando em vocês? Para a gente ainda não estamos tão evoluído com o BIM. Os projetos rodoviários estão chegando agora. Eu acredito que as empresas que fazem aqueles projetos
completos, assim, de desenvolver projeto geométrico, drenagem, muitos deles estão. Como a gente trabalha muito com passivos, isso ainda não é uma realidade em rodovia. Em aterros sanitários, a gente já trabalha com algumas ferramentas de BIM, mas são portais prontos, como Propeller, como outros, que a gente insere os projetos lá, e todos os projetos dos aterros são sobrepostos. A gente tem fotos semanais desses aterros com drone, então consegue ter uma visualização bem completa. Para muro de arrimo, está começando a ser inserido, principalmente por causa de um boom que está tendo no setor de condomínios horizontais. E quando a gente fala em complexidade, é o tanto de interferências que tem no muro de solo reforçado, né? Então, dentro do muro, a gente vai ter tubulação enterrada, vai ter poste, vai ter defensa, vai ter fundação de residência, vai ter muita coisa ali. Então, isso está começando, já tem algumas empresas que estão modelando em BIM, e já estão, mas nesse caso não é a gente que modela, eles estão pegando nossas ferramentas e incorporando. Mas eu sinto que está batendo na porta. A ferrovia já está exigindo projetos em BIM, alguns setores já estão exigindo projetos em BIM. E a grande dificuldade agora, todo mundo mostrou as dificuldades, já é difícil de arrumar um projetista bom que não sabe mexer em BIM. Eu tinha vontade de bater num curso técnico e falar assim, aprende AutoCAD. Vocês têm a realidade de poder ganhar tão bem ou quanto engenheiro, às vezes até mais. Sabe, é uma profissão muito carente hoje da engenharia, a gente conversando com várias empresas e a gente mesmo eu perdi um projetista com 5 anos de treinamento para trabalhar numa empresa de galpão industrial. Perdemos um grande projetista. E então, assim, a gente não consegue recuperar. Não existe. Então, a gente fala muito em engenheiro, tudo, mas existem outros setores para fazer projeto. E principalmente a mão de massa, que coloca mesmo a mão no produto, são os projetistas. E eu não vejo isso sendo formado. Não sei nem como ser formado isso. Então, são pessoas que vão aprendendo. Até então, os grandes profissionais hoje aprenderam por conta, não tem uma academia disso ainda. Então, essa discussão que vai ter hoje eu acho bem interessante, estou bem curioso. Mas a realidade é essa. Dentro dos grandes desafios, como eu estava falando com a Bia aqui, a gente não tem empresa de sondagem, a topografia está cada vez pior, e a gente, como responsável por fazer projeto, a gente também precisa da mão de obra boa, né? E como que a universidade está formando? A gente viveu uma fase que bonito é divulgar problema de obra. A gente tem um governador de São Paulo, sem querer fazer propaganda, que divulga o sucesso das obras. Então, a gente precisa isso para os engenheiros, porque o meu filho fala, eu quero fazer engenharia, mas não quero trabalhar como você trabalha, viajar. As pessoas estão interessadas em outras coisas hoje. Então, é uma grande realidade. Então, precisamos formar profissionais. E o BIM vai chegar para todo mundo e não vai ter mão de obra suficiente para todo mundo. E também, assim, a gente discute muito dentro da empresa, a gente está implantando uma área de BIM dentro da empresa, contratando uma profissional especialista lá. E aí a gente, quando fala com cada um dos atores, a gente vê, né, pergunta para você, Marco, o BIM é projetado, mas com qual finalidade? O que o cliente, o que o construtor vai querer com esse projeto lá no campo? Como que ele pode usar esse BIM, né, para ter algum tipo de benefício executivo, de planejamento, de previsão de custos, enfim. Então, para cada um que a gente conversa, cada um tem um interesse em torno do BIM. Né? Usar ele para quê? Para qual finalidade? No caso da construtora. Bom, excelente pergunta. Eu, como atuo tanto em propostas como também apoio às obras, eu posso dizer para você já de antemão que o BIM pode ser usado em todas as fases, né? Isso não é devaneio, não estou reinventando as rodas, acho que todo mundo já escutou isso, né? Mas o BIM é usado em todas as fases, literalmente. Quando a gente pega um modelo BIM bem organizado, bem estruturado, a gente consegue realmente fazer o planejamento, prever a obra antes, na fase de proposta, né, assim, e prever todos os recursos que são necessários para a execução da obra. Né? O que é um orçamento de obra? Né? Eu acho que alguns têm, eu acho que boa parte hoje de vocês tem noção do que é um orçamento de obra, mas, e principalmente que não é simplesmente pegar uma tabela SINAP, pegar uma tabela ciclo, né, e jogar preço. Não é.
nós temos que verificar onde é a jazida mais próxima, vamos dizer, conceber, fazer uma premissa de funcionamento daquela jazida, que não vão ter fatores externos, né, atuando. Nós vamos ter que prever uma certa condição, usar uma série de premissas para poder fazer um orçamento. Se eu tenho um modelo BIM já bem estruturado, bem federado, eu consigo planejar isso tridimensionalmente, vendo isso, a gente faz isso lá na Consab, quando é possível. Nós estamos um estudo portuário que a gente faz todo o estudo, todo o balé das balsas, para a cravação das estacas, a gente faz isso em 3D, a gente até apresenta isso para o cliente como forma de mostrar para ele que nós estudamos a obra dele, e isso, de certa forma, justifica até, por exemplo, por que seu preço é mais caro? Cara, porque nós estudamos, né? Porque quanto mais você estuda, mais você põe recurso dentro. Né? E a verdade é essa, né? E por outro lado, também verdade seja dito, quando a gente recebe, né, um modelo BIM, que é só uma figura 3D, e que você vai começar a escarafuchar ele, né, e você olha assim, cara, não dá para fazer nada daqui, nem quantidades. É preferível você abandonar, nem pega, porque você só vai passar nervoso. E aí você bate numa outra tecla, né, que é como é que como é que esse modelo BIM, né, como é que esse estudo, esse projeto BIM foi contratado. Tudo, no fim das contas, é como esse modelo foi contratado. Né, vamos dizer, a segunda pergunta, quanto tempo você se debateu, se desenvolveu aquele modelo? Porque demanda tempo. É caro e demanda tempo. E isso muitas vezes vai na contramão, certo, de uma certa expectativa, né, de contratação, de desenvolvimento de um projeto. Então, nós estamos, como eu falei agora há pouco, né, numa correria, deve fazer 26 anos em 5 e tudo, mas nós temos engenharia, né, eu acho que todos aqui somos apaixonados pelo que nós fazemos, já deu para perceber isso, demanda tempo. Demanda tempo, nós temos que defender isso também e para fazer um trabalho bem feito. Né, fazer um trabalho, que a gente consiga desenvolver um modelo BIM, que a gente consiga prever recursos, prever o que pode acontecer, porque sai mais caro lá na frente. Né? Nós perdemos uma obra recentemente, um estudo, desenvolvemos bastante engenharia, mas nós não tínhamos modelo, tivemos que premissar muita coisa, porque o modelo BIM não era fidedigno. Quem ganhou essa obra, cara, boa sorte. É o que a gente pode dizer, não dava para a gente. Eu vi que uma das perguntas ali, não deu para ler por completo, mas tratava do tema que você falou aqui sobre contratação, né? Porque um contrata o outro aqui, né? É uma relação concessionária, bom, o governo contrata através dos leilões a concessionária contrata o projetista, a única que não é contratada por nenhum de nós aqui é a Natália, você pode ter mais... Né? Então, o modelo de contratação do setor, né? O que vocês podem opinar sobre esse modelo em relação ao que era antes? Porque a gente quando começou a vender geossintéticos lá atrás, como o Vinícius comentou, a gente chegava com amostras lá para uns caras que já estavam no mercado há uns 40 anos e tal, estavam acostumados a fazer concreto armado, babapá, o cara achava lindo, ele falava, nossa, esse menino é uma joia, né? Porque o cara vem com essas inovações, mas sempre recebia a gente muito bem, né? Tratava a gente super bem, olhava, maravilhoso, fechava a porta, voltava e fazia o convencional, né? Porque a gente sabia como é que as obras eram contratadas inicialmente no Brasil, né? Mas de lá para cá muita coisa mudou, né? O fato do dinheiro privado, né? O privado ele segue o dinheiro de forma muito mais eficaz do que o público, né? Como que vocês podem falar dessa evolução da forma de contratação, né? Por um lado melhorou, mas quais os lados que oferecem riscos, né? E quais tipos de riscos que estão envolvidos na forma de contratação hoje? Excelente pergunta também. Vamos lá. Vou usar o Bruno, né, e a Beatriz, eu ia chamar de Beatriz, que eles estiveram conosco, né, num estudo recente, né, onde a gente aplicou a solução da Upload, e que nós só ganhamos a obra porque nós botamos engenharia.
tivemos um prazo apertado, é verdade, né, eles judiaram da gente na época, mas a solução que estava implementada era uma solução convencional, né, encontro leve estruturado, e nós conseguimos reverter a solução com aterro reforçado, né. E o Bruno, né, achou ótimo, e realmente o Bruno comprou a ideia, vamos dizer assim, pô, bem bacana, trouxe uma redução de CAPEX, né, e tudo. Nós conseguimos desenvolver esse estudo lá internamente, com apoio, né, de projetistas, né, e tudo. Mostrou uma viabilidade econômica, isso é principal, tudo, né, mas, de fato, o prazo que nós tínhamos para estudar era bem apertado, era bem curto, e aí, muito do que a gente está vivendo hoje na obra, a gente não conseguiu prever na época, né? Muito assim, então, assim, foi importante pela inovação, foi importante porque a gente conseguiu ganhar a obra, a gente conseguiu mostrar o valor da engenharia, e agora o grande desafio, como eu falei, é o prazo, você ter conseguir trabalhar com prazo, né, e adequado ao estudo que você tem. São muitas variáveis envolvidas, aterro, subsolo mole, vamos dizer, questões que a interdisciplinaridade, não é simplesmente fazer um aterro, e a questão da drenagem, e como é que você coloca, vamos dizer, você fixa o New Jersey lá em cima, o muro, os postes, onde é que vai passar a tubulação, a parte elétrica, tem uma série de outras disciplinas, né, que nós, geotécnicos, muitas vezes, nós estamos preocupados lá com o C e o Φ do solo, né, muitas vezes, né. Então, mas a gente esquece que existem outras disciplinas que interferem. Agora, eu queria aproveitar só a oportunidade, que eu também estou mexendo muito com obras industriais, em que eu acho que nós, da infra, nós temos que olhar para o mercado deles também e aprender, né. Eles compram muito mais a inovação. Então, assim, eles investem mais em engenharia, até porque para eles o prazo é mandatório, né? Então, assim, eles preferem até pagar um pouco mais, né, contanto que a gente passe segurança, né, na entrega no prazo, e dão tempo para estudar. Então, muitas vezes, em um projeto industrial, lá a gente leva, às vezes, estou falando dentro da construtora, 6 meses estudando um projeto para poder colocar isso. E se a gente consegue trazer um BIM, e a gente tem conseguido mostrar isso, a gente fasear toda a obra, planejar toda a obra, a gente traz assertividade contra o dimensionamento de recursos, assertividade nos quantitativos de materiais, a gente traz maior assertividade, né? E com isso diminuição dos riscos. Se não tem risco, então a minha contingência é menor. Quer dizer, risco sempre tem, mas se eu consigo mitigar riscos, as minhas contingências são menores. A incerteza é menor. E, obviamente, eu vou colocar também um FII em cima do risco, né? Então, tudo isso eu consigo baratear a minha obra, reduzir o CAPEX, né, se eu tenho tempo, se eu consigo investir em soluções de engenharia. Essa é uma verdade também no campo das tecnologias, né, de materiais, por exemplo. A gente trabalha com geossintético. Se a gente sabe de antemão que uma obra vai ser executada daqui a 6 meses, né, que vai usar um determinado tipo de tecnologia, né, e você não foi chamado na última hora, né, aquela coisa de você não ter massa de manobra, você não tem como manobrar, né, uma melhor condição comercial e tal, por causa da cadeia produtiva, né? Você tem que entregar o que tem, né? Quando o fornecedor da tecnologia tem essa informação, né, e essa informação era desenvolvida junto com o projetista, junto com a construtora, ou até a concessionária, isso traz benefícios enormes de redução de custo, né? Porque a cadeia de custo de quem fornece, né, assim, existe muita tecnologia importada no Brasil ainda, né? A gente carece de uma indústria ainda que entrega toda a tecnologia feita aqui. Então, a gente mesmo nos nossos produtos, partes são nacionais, partes são importadas. Então, quando você tem essa visão de antemão, você consegue gerar uma economia muito grande. Mas acho que o Bruno ia fazer um comentário sobre isso.
Vitor, exato. O colega falou sobre a contratação de obras, mas, como também o Vinícius comentou, nasce muito antes, né? Uma coisa que também a gente fala muito na IPR, a gente está sempre atrasado. A gente deveria ter nascido um ano antes. Isso é uma verdade. A gente está sempre atrasado. Veja na academia, veja na própria concessionária. A data de conclusão da obra está lá. Então, passa muito por a gente, pelo menos internamente, contratar projetistas fidelizadas. A gente chama de LTA, né, um Long Term Agreement, para investir na projetista, colocar uma empresa que consiga fazer o nosso jeito de fazer obra, de projetos de uma forma padronizada. Então, a gente está estudando internamente padronização de vigas, até para tentar formatar o mais redondo possível os projetos de obra de arte, por exemplo. Então, tem uma empresa que consegue estar conosco desde o ano 3 até o ano 8, ela consegue padronizar, ter um pouco de estudo, ter um pouco mais de maturidade, consegue reter talentos dentro do seu headcount ali para poder executar melhores projetos, entender como a concessionária tem que trabalhar. As sondagens também, a gente está dentro da EPR tirando esse escopo das projetistas e contratando diretamente. Então, a gestão que antigamente era feita pelas projetistas de mercado, né, de contrato, é a projetista A que vai subcontratar a equipe de sondagem, topografia, a gente está tirando isso do dia a dia, até para a projetista ficar cuidando daquilo que realmente gera valor, que é o projeto de engenharia. Então, uma das iniciativas, não somente, né, Vinícius, nas questões de reabilitação de terraplenos, que é o meu caso, lá que eu vivencio, mas também nas obras de ampliação. E também a gente abre a oportunidade para, desde o novo negócio, quando se estuda, a gente conversou sobre isso, né, Vitor, alguns dias atrás, sobre uma oportunidade da EPR, mas também nas obras de ampliação que a gente tem estudado, das empresas terceiras apresentarem soluções. Então, nas obras que a gente está executando hoje na Litoral Pioneiro, que é o trecho que liga Curitiba a Paranaguá, já tem projetos alternativos que a própria empreiteira nos apresenta como solução diferente, que agrega valor não somente ao prazo, à execução, validada a qualidade. Sabendo que a gente vai, como grupo concessionário, cuidar desse ativo por 30 anos, tendo aderência ao CAPEX, trazendo economia, estando de acordo com a norma, e o poder concedente também validando isso, acho que a cadeia é fechada. Então, passa muito por diversos stakeholders ali, essa ação de contratação não somente das obras, mas também que acho que os grupos de concessionária também participados, né, Bia? Complementando com a visão da concessionária, o que o Bruno está falando, na ECO também a gente estuda diversas modalidades de contratação, seja contrato LTA, que é uma espécie de guarda-chuva, né, quando não tem um escopo definido, e aí empresas fidelizadas daí já vai com o escopo definido. Também a gente estuda a internalização de algumas frentes, seja monitoração, seja pequenos projetos de reabilitação, mas principalmente a gente trabalha com empresas parceiras, como, por exemplo, o Vinícius também é nosso parceiro, nos atende nas emergências, enfim, estudos aleatórios, né, Vinícius? Um monte de fogueira, né, Vinícius? Você tem medo de comentar, não? Não, eu acho que é isso. Assim, já entrando um pouco no tema assim, de solo reforçado, eu acho que ele ainda está sob controle, sabe? Ainda as obras, todo mundo sabe onde estão as obras, elas estão acontecendo, a gente sabe quem está executando. Uma coisa que a gente já perdeu o controle em geomembrana, por exemplo. A gente tem centenas de obras sendo construídas nesse momento, com mais de 100 mil metros quadrados, com alguém que a gente não sabe quem está instalando, se sabe instalar, e a gente está vendo muito problema. Então, essa maturidade do solo reforçado, a gente tem uma oportunidade de todo mundo junto aqui, seguir junto. Projetista, empresa de topografia, sondagem, concessão, porque a gente tem uma norma que tem cerca de 7 anos, e isso alavancou muito. Há 20 anos atrás, a gente propôs fazer um loteamento de um aterro sanitário em São Paulo com um dique de 200 metros e 5 metros de altura. A CETESB, na época, ela falou, obrigado, mas isso aqui é uma coisa de maluco. Agora, em São Paulo, tem um muro em execução em um aterro, tem um outro que a gente projetou que tem 3 quilômetros de extensão, com 9 mil metros quadrados de face, e a CETESB deu ok em 2 meses. Dá até medo também, né? Caramba, e um aterro de 175 metros de altura, que vai ser alteado. Então,
As tecnologias, elas hoje andam junto com a gente e ajudam a gente. Mas quem vai executar? Como vai executar? Eu passei em Minas semana passada numa rodovia, eu vi um muro de solo reforçado quase que parecia um bloco de alvenaria. Estava todo trincado, sem capacidade. Então, aí vem os gênios da engenharia e se aproveitam nesse momento. Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou até agora, o Marco Aurélio, que é de uma consultora, é quem vai executar. Ele certamente contratou alguém. E esse é um outro gap que tem no crescimento. Mão de obra especializada para executar as obras. Então, a gente já fez um muro em Manaus, que a gente teve que mudar o sistema porque não tinha ninguém para executar. Em solo reforçado em Manaus, é um dos lugares mais favoráveis, porque não tem pedra para executar o concreto, o gabião, é caro, mas não tem mão de obra. Seria colocar o pessoal num avião aqui para executar lá. Então, a mão de obra eu acho que é um outro gargalo que a gente tem, assim, de crescimento, sabe? Total, assim, a gente vende a tecnologia como a gente gosta de ver, obviamente, nosso produto funcionando no produto final, digamos, da obra, né, a gente depende demais, porque quando você vende uma geogrelha, vende um sistema de faceamento, né, e fala como faz, a distância entre isso e você ter um muro que realmente funciona, né, com os nossos solos que devem ser controlados, né, ter um controle tecnológico adequado, enfim, é distante. Né? Não é simplesmente, minha geogrelha tem tal alongamento, resistência, não sei o quê, feito disso. Não. Existe uma série de processos, né, que é a responsabilidade do executor, né, que a gente vê que muitas vezes, está cada vez melhor, né, porque vocês, né, ao contratar um sistema, vocês também estão controlando esses riscos adequadamente. Vocês estão pedindo para a gente trazer empresas que são especializadas nisso, né, que já fizeram outras vezes. Né? Então, isso é bom. Né? Agora, isso tira um pouco a possibilidade também, eu acho que é com o tempo, né, de desenvolver novas empresas que vão aprendendo a fazer. Né? Então, a gente acabou tendo que desenvolver na própria empresa um centro de treinamento para quando o cliente vai usar a própria mão de obra. A gente coloca um engenheiro que é especialista nisso junto para ensinar realmente, porque é o que o Vinícius falou. Se você vira as costas, o cara compacta uma camada que é para ser de 20, compacta com 40. Né? E ensaia só os 20 de cima, os 20 de baixo o cara não ensaia. Obviamente que não vai estar compacto. Né? Vitor, acho importante trazer uma visão também do poder concedente, apesar de não representá-lo, a gente vivencia isso na prática. A gente tem uma obrigação por contrato de concessão de certificar os projetos de engenharia, então todos os projetos de ampliação de capacidade são certificados via um organismo de inspeção acreditado, o famoso OIA, mas também as obras também são. E a gente contrata, por uma obrigação contratual, empresas que vão às obras justamente acompanhar o controle de qualidade. Não somente a concessionária tem essa questão de cuidar do ativo, mas o poder concedente também exige que a gente, depois do final da obra, seja ela uma praça de pedágio, uma base de segurança ocupacional, uma duplicação, a gente entrega o certificado de obras justamente para conduzir essa qualidade no campo. Uma coisa também que o Vinícius comentou de orçamento, uma solução quando ela é dimensionada e previsionada no escritório, no ar-condicionado, etc. Tal, e a projetista depois faz o preço ciclo, né? Nunca se leva em consideração qual é a mão de obra local, né? Se a gente tem esse efetivo local, se a gente vai ter que importar isso, depois quando a gente vai contratar as empresas para execução das obras, começa a dar esse delta de por que a obra está sendo mais caro, mesmo eu validando, tendo toda a metodologia stage gate, né, de anteprojeto, executivo, etc. Quando eu vou contratar, gera um delta e depois a gente tem que justificar esse delta. Será o que é a questão do mercado? É a própria tecnologia que hoje está muito difundida aqui em São Paulo, não está lá no interior do Brasil, e como você viu o pipeline aqui, cada vez mais a gente está passando por concessões e trechos que não eram concedidos, uma malha que está sendo amplamente concessionada e tendo investimento privado, mas ainda assim que ela tem que ser bem estudada, porque os investidores têm que estar muito seguros de fazer o estudo. O CAPEX que é desenrolado é bastante apertado, então qualquer solução inovadora é viável. Perfeito. Uma pergunta para a Natália, veio uma pergunta do público, queria entender um pouquinho mais no detalhe se o que vocês produzem na universidade, em termos de pesquisa aplicada, enfim, ou não, elas são mais destinadas a uma produção científica, a congressos, seminários e tal, ou se você também tem essa possibilidade de usar essas informações num convênio com empresas privadas, né, dentro de um contrato de confidencialidade, por exemplo, como é que isso funciona, né, caso
alguma empresa tem interesse de fazer uma pesquisa aplicada com a universidade. Sim, sim, é possível. Na universidade a gente trabalha com o que a gente chama de tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, a pesquisa ela pode ser contratada pela empresa, a gente faz contrato, faz NDA, contrato de confidencialidade normal. Às vezes ela é contratada com fim para publicação, especificamente, para uma empresa que quer aparecer num congresso ou quer aparecer junto com a universidade, né, levar o nome da universidade para aquela solução ou para aquele teste. E a mesma coisa acontece no âmbito da extensão. A gente presta serviços de consultoria, de pesquisa, de ensaios de laboratório. Então, isso também pode ser feito num viés de extensão como uma empresa, né? A universidade presta esse serviço, emite relatórios, né, emite laudos. Então, é possível, sim, fazer essa parceria, e a pesquisa pode vir, então, através da extensão, essa pesquisa aplicada, de um serviço de extensão, que tem esse acordo fechado, enfim, ou, então, uma pesquisa acadêmica mesmo, aberta, né, com a intenção de publicar. Então, mas é possível dessas formas. E dentro do seu campo de especialidades, em que eu sei que são geossintéticos no geral, mas dentro dos geossintéticos, sei que você é uma das maiores especialistas do Brasil em reforço de capas asfálticas, né? Quer dizer, fala um pouquinho dessa aplicação, como você vê ela crescendo e o interesse do mercado nessa aplicação, né, de uso de geogrelhas para capas asfálticas. O Vinícius estava até falando aqui no começo do tempo que, né, lembrou do professor Benedito aí, então eu estava fazendo as contas aqui, que eu conheço vocês há 20 anos, né, comecei em 2006, e passou, né, Vitor? É bastante tempo. Tinha cabelo. Não tinha cabelo. Não tinha, eu imagino, devia ter uns 40. Brincadeira, era pouquinho, mas tinha cabelo. E então, assim, nessa época, 2010, era muito difícil conversar com o pessoal sobre geogrelhas em pavimentos. O pessoal não aceitava, né? Eu me lembro na minha banca de doutorado, lá em quase 2015, um dos professores falou: ninguém vai usar plástico em pavimentos, né? Isso não vai acontecer. Eu também tive um professor na época de mineração, fiz um trabalho sobre liners, o professor Nélio Gaiotto, fiz uma apresentação sobre liners, e eu falei de geomembranas, né? E, não, ninguém vai usar isso em mineração. Veja hoje, 20 anos depois, onde é que está a geomembrana e como ela está na mineração. Então, em pavimentos avançou, não na mesma velocidade, mas eu acho que agora a tendência é avançar. Era muito mais restrito, por conta do tradicionalismo, né, da forma de fazer, sempre fazemos o recapeamento assim, ou a técnica não está bem entendida ou bem difundida, tinha poucos fabricantes, hoje tem diversos fabricantes, né, eu conheço mais de 100 produtos para revestimentos asfálticos diferentes. Então, hoje a gente tem aí conhecimento, né, tem casos de estudos, né, de muitos anos monitorados, entendimento melhor dos mecanismos, da forma de fazer, da forma de aplicar no campo, muito melhor do que há um tempo atrás, né? Então, hoje está bem mais aberto, a aceitação é muito maior. Perfeito. Algumas perguntas aqui relacionadas à parte de investigação, né, de campo. Quer dizer, a investigação ela é realizada em vários momentos diferentes, né? Quanto mais vai chegando próximo da execução, essa investigação vai ficando mais precisa, né? Mas o que vocês podem falar dessa... O Vinícius, talvez, pode comentar, como é que você recebe, como é que você vê o momento atual da qualidade da investigação geotécnica para, né, os diferentes níveis de projeto que você faz? Vai fazer um projeto básico, o que você recebe quando você chega no executivo, né? Que tipo de ensaios você recebe? Como que você viu essa evolução, disponibilidade desse tipo de ensaio no mercado, nas diferentes regiões do país? Assim, o que você tem a falar? Esse é um outro gap que a gente tem na engenharia, né? Enorme, enorme. Estava discutindo hoje locação de sondagem em Piranhas, Alagoas, não tem empresa de sondagem. E quando é feito, chega o resultado e a gente olha e fala assim, tem que se virar com aquilo ali, né? Laboratório, a gente tem visto muito pouco ensaio traxial, cada vez mais cisalhamento, com resultados super pouco confiáveis, coesão de 30, 40 numa amostra saturada.
não dá coragem de usar. E assim, a gente vê as empresas de sondagem, não sei se tem aqui alguma, mas crescendo muito agora. Mas como é que você acha sondador disponível no mercado, tanto geólogo disponível? Então a gente vê muito laudo sendo sondado sem ter geólogo específico, sem experiência. Então a gente muitas vezes tem que se virar. O geotécnico ele anda muito com o sentimento, com o conceito. A gente fala muito em conceito, assim, solo reforçado exige muito disso. Mas muitas vezes a gente tem que se virar com uma topografia, uma sondagem e torcer para ela ser boa. A gente vê os dados que a gente usa em estabilidade de talude, em solo reforçado, muitas vezes muito conservadores. A gente teria uma oportunidade muito grande de otimizar projetos se a gente tivesse mais ensaio. Ensaio gera economia, mas a gente não tem ensaio. Uns 3 anos atrás, a gente foi convidado para fazer um muro de 10 metros de altura em cima de um aterro de 30 metros de altura para construir um galpão logístico. Eu falei, mas esse talude, ele mal passa sem a sobrecarga, não aguenta. Aí chegaram para a gente e falaram assim, pode adotar coesão de 60 no aterro. Eu falei, como assim? Cadê o ensaio? Não, a gente já fez um ensaio, está aqui o traxial não, o cisalhamento. Eu falei assim, não dá, porque assim, de novo, o conceito tem que ser mais importante do que o que a gente está enxergando no papel. Qual que é a variabilidade daquele solo? Um único ensaio representa um maciço daquele tamanho? E esse aterro passou a ser auditado pelo Ministério Público, está sendo monitorado hoje, porque está com preocupação de ruptura. Então, nessa disputa comercial, né, que as empresas também, elas muitas vezes competem, mas a gente vê coisa que muitas vezes não faz sentido. Esse muro devia estar lá embaixo, não lá em cima, né? Então, é importante. Eu vejo o Rafael aqui, da Rota das Bandeiras, a gente faz bastante projeto, e muitas vezes chegam umas coisas que a gente tem que se virar ali, e a Rota, eu estou falando dele porque foi a primeira empresa em São Paulo que a Artesp liberou o solo reforçado. Esse diretor que proibiu a gente a usar, só que tinha um geotécnico novo lá, que é o Ribamar, ele falou assim, não, conheço a solução, pode usar. E aí, a partir das soluções da Rota das Bandeiras, a gente conseguiu abrir caminho aí para várias concessões em São Paulo. Então, eu acho que já era economia o ensaio, mas o Bruno, a Beatriz sabem o tanto que é difícil. A Natália aqui não tem um laboratório de solos, eu indico ao UFSCar para o laboratório de solos, nunca recebo de volta o resultado, porque ninguém faz. Mas é isso, a gente tem a norma 11682 de taludes aí, exigindo um monte de ensaio, mas eu acho que é um gap muito grande. E tudo que eu chamo de gap, a gente também pode enxergar como oportunidade. Então a gente falou de projetista, falou de construtor, falou de... até daqui a pouco vai faltar fabricante aqui de muro, porque vai ser muito muro, mas todo esse gap eu acho que são oportunidades. Quem abrir o olho realmente consegue, e fizer bem feito, né, ter uma perspectiva maior. Mas eu acho que o Bruno e a Beatriz sabem falar melhor, assim, como contratar ensaio, como nivelar ensaio. Eu sei que a ECO tinha um programa até de auditoria, né, que eu acho que o Bruno começou junto com a Beatriz, mas é um desafio. Só antes da sua resposta, tem uma pergunta aqui que entrou agora que tem a ver com o tema, só para talvez poderem comentar. O Eugênio mandou aqui uma pergunta sobre a norma de sondagens, né, da NBR 6484, começou a revisão essa semana, né, abriu revisão essa semana. Está perguntando, né, como que cada um de vocês poderia contribuir com essa discussão, né, que é uma oportunidade, né, essas normas elas se abrem de vez em quando para revisão, né, então só esse... Sobre essa norma específica eu não consigo te responder, Eugênio, mas a gente, como concessionária, aqui pelo menos eu sei da parte do Bruno e mim, a gente costuma participar das discussões técnicas da norma, né? Essa em específico a gente não participou, mas a gente... Começou essa semana. Começou essa semana, então a gente pode se envolver, sim, a gente gosta desse tipo de discussão. Mas, falando um pouquinho, né, da questão de auditoria de sondagem, da qualidade das investigações geotécnicas, na empresa anterior que eu trabalhei, a gente costumava mandar um fiscal, a gente tinha um contrato de fiscalização, e quando a gente mobilizava a empresa de sondagem, mandava o fiscal junto para ficar lá olhando, e o fiscal era um geólogo, então ele ficava lá. Só que, assim, custava caríssimo, né? Assim, o mesmo valor da investigação geotécnica, às vezes o fiscal era mais caro que a própria investigação geotécnica. Lá na ECO começou com o Bruno, né, por conta de alguns probleminhas que ele enfrentou.
A gente tem o contrato de auditoria de sondagens, então a gente faz uma amostra, né? A gente pega, sei lá, 10 sondagens, e aí escolhe uma, faz uma auditoria, depois repete, aí se for aprovado, o lote de 10 foi aprovado, depois, se não foi aprovado, faz mais uma, e aí, se não foi aprovado, faz mais uma. A gente está até com o nosso auditor aqui, que costuma prestar o serviço, e a gente viu assim que, mesmo fazendo todo esse contrato de auditoria de sondagens, colocando uma série de regras, entre aspas, né, para desqualificar a empresa de sondagem se ela não tiver um resultado positivo, a gente viu que se a gente desqualificar as empresas, a gente não vai ter empresa. Então, assim, todas as empresas têm problemas. E a gente vê, assim, tem uma empresa específica que tem até questão de acompanhar, você entra na plataforma lá, vê a foto do sondador, e etc., onde ele está. Mesmo essa empresa tem problema. Então, assim, eu não sei como resolver. Assim, a gente está tentando mapear, né, e comendo pelas beiradas ali, mas realmente eu não sei como resolver esse problema da qualidade das investigações geotécnicas. O que pode ser apoiar é ter a parte interna, né? Atualmente, no nosso laboratório, a gente tem um equipamento de triaxial. Eu confesso que eu ainda não usei, está muito ainda para o pessoal de pavimento, né? Mas talvez internalizar, fazer a própria eco-rodovias, a própria EPR, não sei. A gente viu algumas projetistas que têm também, que contrataram, fizeram o próprio laboratório, a gente viu que teve ganhos, né? Então, de repente, é um caminho. O Bruno comentou também, Bruno, você comentou que estão tirando do escopo da projetista a contratação disso. Sim, a gente como olhar assim o que a gente tem a contratar, né? Então a gente tem um capex, como eu falei, de 3,5 bi por mais 5 ou 6 anos. Então, quando eu coloco isso na mesa, eu consigo contratar uma projetista por 4 anos, eu consigo ter um bom estudo, e essa projetista consegue fazer um anteprojeto e o executivo, mas ela antigamente, né, não muito tempo atrás, ela ficava gerenciando essas empresas e contratava a empresa A, a empresa B, etc., para fazer campanhas. E aí a EPR optou por contratar diretamente empresas de sondagem para fazer esse estudo, não é uma iniciativa só nossa, assim, acho que o mercado também está fazendo essas ideias assim, de deixar no colo da própria concessionária gerenciar esse escopo, até a gente consegue dar frentes de serviço, ou seja, garantir o faturamento adequado para a empresa de sondagem. Então, quando eu olho esses 5 anos e mostro que eu tenho que fazer, sei lá, 1.000 ensaios SPT por ano, 300 mistas, alguns CPTUs e VNs, etc., quando eu coloco isso vezes 5, a empresa de sondagem consegue comprar tripé, consegue investir, ela consegue investimentos até no mercado de investidores financeiros para investir na empresa. Mas muito que a gente está falando aqui de auditoria de sondagens, de confiabilidade, passa muito por um problema social da ética do profissional. A gente, quando é formado lá, a gente tem a nossa declaração lá que a gente vai ser ético e tal, e uma empresa de sondagem, por mais apertado que seja o prazo, por mais apertado que seja, a dificuldade que seja fazer uma sondagem a 30 metros de altura e tal, ela tem que ter ética. Não é só por conta da ética da palavra em si, mas também porque é o dela que está na reta, né? É o logo aqui da empresa que está na reta. Em cada boletim de sondagem que é entregue para o Vinícius projetar, que depois a Consag vai fazer, passa muito por um ensaio, ainda assim que, se a gente pensar, né, estamos falando de IA, estamos falando de BIM, ainda assim a gente faz projeto com um sondador que ganha pouco, subindo um peso e batendo no solo. A gente precisa, talvez, ter mais iniciativas e investigações, propor e baratear os investimentos em sondagens mecanizadas, para talvez isso ser mudado. Porque eu falo talvez, a Bia comentou bem, essa auditoria de sondagem na ECO começou por um problema numa cortina tirantada, hoje na EPR-Iguaçu, antigamente era ECO Cataratas, em que o tirante estava correndo com 5 toneladas. E aí, quando a gente foi visitar a obra, o primeiro relato olha, o solo que era para ser vermelho, era preto. Pô. Resumo da ópera. O projeto foi feito com uma sondagem errada, o projeto era feito com uma sondagem mecanizada, a gente chamou a mesma empresa para executar e a sondagem estava errada. Então, passa muito sobre ética profissional, sobre investimentos, e acho que, além de a gente controlar e auditar,
a gente tem que garantir que as empresas de sondagem tenham isso comprometidos ali na ponta, não somente a gente punir, né, por uma sondagem errada. Mas é interessante essa visão de anualizar a contratação, né? Se pegar um pacote maior para poder fazer uma concorrência com empresas que têm uma capacidade técnica. Estou querendo dizer que empresas menores não possam ser muito técnicas, né? Mas a gente passa pela mesma coisa. Por isso que eu comentei, quando a gente tem uma visão de que no próximo ano vai ser contratado tanto de contenção, que a gente consegue organizar toda a parte da cadeia produtiva, é outra condição comercial também que os fornecedores podem apresentar. Agora, quando fica naquela questão de último minuto para cotar e aquela coisa de fazer equalização, né, equalização da proposta, que muitas vezes, no nosso caso, né, como é uma disciplina ainda não tão conhecida da engenharia como um todo, mas ela já está na realidade das obras, né, muitas vezes a equalização das propostas ela é mal feita, né? Mal feita no sentido não de má fé, mas do desconhecimento, às vezes, tecnológico mesmo, né? Então, tudo que você não tem tempo para argumentar, né, que você não consegue defender tecnicamente e tal, muitas vezes você acaba, a gente, no caso, acaba não sendo contratado, como alguma outra empresa também de qualidade possa não ser contratada, em detrimento desse conhecimento. Então, também por aí passa a educação, né? Passa esse gap. Mas, pessoal, está chegando no final do nosso tempo, eu queria dar a oportunidade para cada um de vocês fazer algumas considerações finais do que vocês enxergam, então, disso tudo que a gente conversou, dentro do campo que vocês atuam, né? Qual vai ser a qualidade do tempo de vocês daqui para frente, né? Assim, dá um resumo sobre esses desafios, né? E já agradecendo de antemão aí, novamente, a presença de todos. Legal, Vitor, eu inicialmente quero agradecer, né, novamente, tá? E dizer para vocês que tudo que nós comentamos aqui agora, no fim das contas, se traduz em risco, que se traduz em CAPEX talvez um pouco maior. Se a gente investe em sondagem, investigação, se investe em tempo, a gente consegue ter um projeto mais assertivo. Eu não digo mais barato, mas certamente, se a gente não investe, não investiga como a gente deveria investigar, não investe em engenharia, não investe em planejamento e tudo, certamente eu vou ter riscos e eu vou traduzir isso no fim das contas, né? E a contratação vai sair mais cara, né? E as incertezas são maiores. E nós temos um grande desafio, né, como em toda a cadeia, né, da universidade, com a formação de mão de obra, de convencer os jovens a deixá-los apaixonados pelo físico e não pelo digital, né, assim, aos projetistas, né, assim, e construtores, e hoje nós estamos vendo, né, as concessionárias assumindo um papel, um protagonismo importante, né, no mercado. Assim, eu acho que nós temos que trabalhar na formação, né, não somos eternos, e aproveitar para você formar gente jovem, porque está faltando, e tem muito chão pela frente aí para a gente, né, muito serviço. Acho que primeiro agradecer mais uma vez pelo convite, por essa ampla conversa e discussão sobre engenharia rodoviária e infraestrutura. Acho que o principal recado, assim, acho que vai muito para os projetistas de não pensar muito na solução by the book, né? Então, se a gente tem, como a gente está falando, né, as datas estão lá no final para serem perseguidas. Se a gente consegue estudar soluções inovadoras e ter iniciativas antes da própria empreiteira propor soluções, a gente consegue talvez ter uma assertividade maior. Então, fica a sugestão para que busquem soluções inovadoras desde a etapa de projeto, não somente uma solução convencional de engenharia, porque isso agrega valor e a gente consegue talvez até economizar ainda mais em soluções, ter mais tempo para pensar, mais tempo para investigar, ter mais iniciativas e parcerias com as universidades, enfim, esse eu acho que é o principal recado. Também agradeço novamente o convite de participar. Eu acho que os maiores desafios para os próximos anos é a questão da qualificação, conforme todo mundo conversou aqui, né, citou, seja para a equipe do sondador, para o pessoal de obra, para o próprio pessoal que trabalha em projetista, em concessionárias, em empreiteiras, e também a transformação digital, porque eu vejo que assim, o BIM, de repente,
o que é o mundo ideal, né, que a gente quer, é que o BIM que sai lá do projeto seja usado na obra, mas para a gente fazer gestão do ativo também. Então, a gente vai ter todas as informações ali, e aí usar a IA, né? Meu sonho é usar a IA e tal. Mas eu vejo como os 2 desafios para os próximos anos. Queria agradecer também o convite. Foi um prazer participar aqui da conversa. Pena que a gente tem pouco tempo, porque isso que o Bruno falou, eu compartilho muito, e o Vitor sabe, eu falo muito sobre ser ético no mercado, né? A gente tem que ser correto, e sendo correto a gente erra. A gente erra todo dia e vai aprendendo, não tem jeito, né? A dor do crescimento faz parte, mas a gente vê muita coisa errada. A gente discute, assim, crescer, oportunidades, e a gente vê que esse crescimento no Brasil muitas vezes não é muito linear, porque falta ética no meio do caminho. Então, tudo que a gente falou aqui, eu acho que tem que entrar na discussão, sabe? Tem um monte de ferramenta, tem um monte, mas a gente tentar fazer a coisa certa, e isso falta um pouco no Brasil, assim, mas, novamente, eu como um usuário do sistema hoje e projetista de infraestrutura, a gente se vira, como todo mundo aqui, tem um monte de projetista aqui, até mais antigo do que eu, e a gente sabe a dificuldade do dia a dia, mas é muito bom, né? No final do dia a gente vê as coisas construídas, vê quem construiu, todo o processo sendo feito. E é isso aí. Vamos em frente aí para o evento, e muito obrigado de novo. Obrigado, Nilson. Eu também gostaria de agradecer, Vitor, agradecer a todos aí pela presença, vocês aqui. Foi muito gratificante participar dessa mesa com vocês e ver a abertura dessas concessionárias em querer estar com a universidade, participando, né, andando junto, né? Quando a gente vai sozinho, a gente vai rápido. Quando a gente vai junto, a gente vai mais distante. É assim que dizem, né? E que bom ter essa interação, e procurem a universidade, né? Procurem solucionar esses problemas. E lembrando que, assim, a gente vai ter avanços nos próximos 5 anos, avanços muito significativos, eu vejo, mas todo um sistema precisa mudar também, né? Não é só atualizar o projetista, não é só a concessionária querer trazer novas soluções, todo o sistema precisa mudar para que quando chegar lá no campo, o pessoal que está lá também saiba o que está fazendo, também saiba, né, e aceite também trabalhar com essas novas soluções e se prepare. E aí a gente vai ter mais cursos técnicos sendo feitos, mais pessoas se especializando em todos os setores, né, da cadeia. E parabéns, Vitor, pelo evento. Obrigada. Obrigado pela presença de vocês, por esse painel. Acho que foi bem interessante, no sentido de ter uma discussão muito ampla, né, e livre aí, mostrando tanto de gap, de oportunidade, seja gap, seja oportunidade, seja o que for, né, assim, mas que demonstra para a gente que a gente vai ter muito trabalho para os próximos anos, muita responsabilidade acima de tudo, né, cada um na sua área, mas que eu acho que a força, eu acho que, assim, identificar as empresas que realmente trabalham com ética, porque a ética é o que destrava as coisas, né, quando você tem confiança em algo, em alguém, você tem confiança de passar informação, de você discutir uma informação numa fase em que você corre risco de, se essa informação, né, escapa. Então, é procurar realmente, eu acho que as empresas procurarem se associar, né, para que essas respostas, que um ou outro, né, como especialistas, porque cada um de nós somos especialistas, né? Cada um de nós, se for ver, é isso. Até o Vinícius, que é o projetista, que talvez tecnicamente seja o mais conhecedor no detalhe de diferentes disciplinas, né? Ele lança a mão, né, deve lançar a mão de especialistas em cada setor para poder ter respostas mais rápidas e precisas, mas ele tem que confiar, né? Então, acho que um bom ponto que o Bruno trouxe, essa questão da ética, que tem que ser muito valorizado.